24. Algo está acontecendo, Ven pensou, sentando-se no meio das brumas. No topo da fortaleza Venture, Caesar não tinha tendência a exageros. Era meticuloso, o que se mostrava nos maneirismos, no asseio e até mesmo no jeito como falava. E era ainda mais meticuloso quando se tratava de seus estudos. Ven estava inclinada a acreditar em suas descobertas. E ela certamente havia visto coisas nas brumas. Coisas perigosas. Será que o espírito das brumas poderia explicar as mortes que Caesar encontrara? Mas, se for esse o caso, por que Caesar não comentou sobre as imagens na bruma? Ela suspirou, fechou os olhos e queimou bronze. Podia ouvir o espírito observando nas proximidades, e podia ouvi-lo novamente. O estranho bater à distância. Abriu os olhos, mantendo o bronze ativado, e em silêncio desdobrou algo do bolso. Uma folha do diário. A luz da sacada de Ellen abaixo. E com estanho ela conseguia ler facilmente as palavras. Durmo apenas poucas horas por noite. Precisamos avançar, viajar o máximo que conseguirmos por dia. Mas, quando finalmente deito, descubro que o sono me escapa. Os mesmos pensamentos que me perturbam durante o dia apenas aumentam com o silêncio da noite. E, acima de tudo, ouço as batidas lá de cima. Os pulsares das montanhas, atraindo-me mais para perto a cada batida. Ela estremeceu, pedira para um dos buscadores de Ellen para queimar bronze, e ele afirmou não ouvir nada vindo do norte. Ou era o Kandra mentindo sobre sua capacidade de queimar bronze, ou Ven conseguia ouvir um ritmo que ninguém mais podia. Ninguém, exceto um homem morto havia 1000 anos. Um homem que todos supunham ser o herói das eras. Você está sendo boba, disse a si mesmo, dobrando o papel, chegando a conclusões em um salto. Ao seu lado, Oressur murmurou, deitado quieto e olhando para a cidade. E, ainda assim, ela continuou pensando nas palavras de Caesar. Algo estava acontecendo com as brumas. Alguma coisa estava errada. Zane não a encontrou sobre a fortaleza Hastings. Parou nas brumas em silêncio. Esperava encontrá-la, esperando, pois aquele foi o lugar de sua última luta. Até mesmo pensar no evento o deixava tenso de expectativa. Durante os meses de enfrentamento, eles sempre se encontravam no local onde ela a havia deixado por último. Mesmo assim, ele voltara a este local em várias noites e nunca mais a encontrara. Franziu o senho, pensando nas ordens de Strath e na necessidade. Em algum momento, provavelmente receberia a ordem de matar essa garota. Não tinha certeza do que o incomodava mais, sua relutância cada vez maior em considerar tal ato, ou a preocupação crescente de que talvez não fosse capaz de vencê-la. Talvez seja ela, ele pensou, que finalmente me permitirá resistir, a coisa que me convencerá a simplesmente ir embora. Ele não conseguia explicar por que precisava de um motivo. Parte dele simplesmente atribuía isso à sua insanidade, embora a parte racional dele sentisse que era uma desculpa fraca. Lá no fundo, admitiu que Strath era tudo o que ele sempre conhecera. Zane não seria capaz de ir embora até saber que tinha outra pessoa em quem confiar. Ele se afastou da fortaleza Hastings. Já bastava de esperar. Era hora de procurá-la. Zane lançou uma moeda, ricocheteando pela cidade por um tempo, e com certeza ela estava lá, sentada no alto da fortaleza Venture, cuidando do idiota do irmão dele. Zane deu a volta na fortaleza, mantendo-se longe bastante para que até olhos aguçados pelo estanho não o vissem. Aterrissou atrás do telhado da fortaleza. Em seguida, avançou em silêncio. Aproximou-se observando-a, sentada na beira do telhado. O ar estava silencioso. Por fim, ela se virou, dando um leve salto. Ele podia jurar que ela conseguia senti-lo quando não deveria ser capaz disso. De qualquer maneira, ele tinha sido descoberto. Zane, Ven disse, indiferente, identificando com facilidade a silhueta. Suas vestes eram as pretas de sempre, sem capa de bruma. Estive esperando, ele disse, em voz baixa, no alto da fortaleza Hastings, esperando você chegar. Ela suspirou, com o cuidado de manter um olho nele, mas relaxando um pouco. Não estou com vontade de combater no momento. Ele a observou. Que pena. Ele disse, por fim, caminhou até ela, fazendo com que Ven se levantasse com cautela. Ele parou, na beirada do telhado, olhando lá embaixo a sacada iluminada de Ellen. Ven olhou Oressur, de soussaio. Ele ficou tenso,
alternando o olhar entre ela e Zane. Está muito preocupada com ele, Zane concluiu, em voz baixa. Ellen? Vin perguntou. Zane concordou com a cabeça. Mesmo que ele use você. Já discutimos isso, Zane. Ele não está me usando. Zane ergueu os olhos, encontrando os dela, impertigado e confiante. É tão forte, ela pensou, tão seguro de si, tão diferente de... Ela impediu o pensamento de continuar. Zane virou-se de costas. Me diz uma coisa, Vin, ele falou. Quando você era mais jovem, desejava o poder? Vin inclinou a cabeça, fazendo careta para aquela questão estranha. O que quer dizer? Você cresceu nas ruas, Zane disse. Quando era mais jovem, desejava o poder? Sonhava em ter a capacidade de se libertar, de matar aqueles que a brutalizavam? Claro que sim, Vin respondeu. E agora tem esse poder, Zane continuou. O que a menina Ven diria se pudesse ver a adulta, uma nascida das brumas que se curva sob o peso da vontade alheia? Poderosa e ainda assim de alguma forma subserviente. Sou uma pessoa diferente agora, Zane, Ven falou. Gosto de pensar que aprendi muitas coisas desde que eu era uma menina. Aprendi que os instintos de uma criança sempre são os mais honestos, Zane falou. Os mais naturais. Ven não respondeu. Zane virou-se em silêncio, olhando para a cidade, aparentemente despreocupado ao expor suas costas para ela. Ven olhou e em seguida lançou uma moeda. Ela tilintou contra o telhado de metal, e ele imediatamente olhou para trás na direção dela. Não, ela pensou, ele não confia em mim. Ele se afastou novamente, e Ven observou. Entendia o que ele queria dizer, pois no passado ela pensara como ele. Lentamente, ela imaginou que tipo de pessoa poderia ter se tornado se tivesse pleno acesso aos seus poderes sem, ao menos, aprender sobre amizade e confiança com a gangue de Kelsier. O que você faria, Ven? Zane perguntou, virando-se de volta para ela. Supondo que você não tivesse qualquer restrição, que não houvesse repercussão em seus atos. Iria para o norte, o pensamento foi imediato. Descobriria o que está causando esse pulsar. Mas não disse. Não sei, ela respondeu. Ele se virou, encarando-a. Vejo que você não está me levando a sério. Desculpe por desperdiçar seu tempo. Ele se voltou para partir, caminhando entre ela e Oressor. Ven observou-o e sentiu uma pontada repentina de preocupação. Ele viera até ela, disposto a conversar em vez de apenas lutar, e ela perdera a oportunidade. Nunca o traria para seu lado se não falasse com ele. Quer saber o que eu faria? Ela perguntou, sua voz soando nas brumas silenciosas. Zane parou. Se eu pudesse usar meu poder como quisesse, Ven continuou, sem repercussões, eu o protegeria. Seu rei? Zane perguntou, virando-se. Ven assentiu com firmeza. Esses homens que trouxeram seus exércitos contra ele, seu mestre, aquele homem chamado Seth. Eu os mataria, usaria meu poder para assegurar que ninguém pudesse ameaçar Ellen. Zane concordou em silêncio, e ela viu o respeito em seus olhos. E por que não faz isso? Porque... Vejo confusão nos seus olhos, Zane falou. Sabe que seus instintos de matar aqueles homens são corretos. Ainda assim, se refreia, por causa dele. Haveria repercussões, Zane. Ven retrucou. Se eu matasse esses homens, as tropas poderiam simplesmente atacar. Nesse momento, a diplomacia ainda pode funcionar. Talvez, Zane falou, até ele pedir que mate alguém por ele. Ven bufou. Ela não trabalha desse jeito, não me dá ordens, e as únicas pessoas que mato são aquelas que tentam matá-lo primeiro. Ah, é? Zane disse. Pode não agir por ordem dele, Ven, mas certamente se priva de agir por ela. É um brinquedo dele. Não digo isso para insultá-la. Entenda, sou tão brinquedo quanto você. Nenhum de nós pode se libertar, não sozinho. De repente, a moeda que Ven soltara ergueu-se no ar, voando na direção de Zane. Ela ficou tensa, mas a moeda simplesmente rumou para a mão de Zane, que estava a postos. É interessante, ele falou, girando a moeda entre os dedos. Muitos nascidos da bruma param de ver o valor nas moedas. Para nós, tornam-se apenas algo a ser usado para saltar. É fácil esquecer o valor de algo quando se usa com tanta frequência. Quando fica corriqueiro e conveniente. Quando se transforma apenas em uma ferramenta. Ele lançou a moeda para cima. Em seguida, lançou-a para dentro da noite. Preciso ir, ele disse, virando-se. Ven ergueu a mão. Vê-lo usando a alomancia a fez perceber que havia outro motivo pelo qual ela queria falar com ele.
Fazia tanto tempo desde que ela conversara com outro nascido das brumas. Alguém que entendia seus poderes, alguém como ela. Porém, ela tinha a impressão de que estava desesperada demais para que ele ficasse. Então deixou que ele fosse embora e voltou para sua vigília. Não teve filhos, ainda assim, todos do país se tornaram sua prole. 25. Ven tinha um sono muito leve, uma herança de sua juventude. As gangues de ladrões trabalhavam juntas por necessidade, e qualquer homem que não conseguisse guardar suas posses era considerado indigno delas. Ven, claro, era a última da hierarquia, e embora não tivesse muitas posses para proteger, ser uma garota em um ambiente essencialmente masculino lhe dera outros motivos para ter o sono leve. Então, quando acordou com um hábito baixo de alerta, ela reagiu sem pensar. Jogou longe as cobertas, pegando imediatamente um frasco no seu criado mudo. Ela não dormia com metais dentro de si. Muitos metais alomânticos eram em pequena medida venenosos. Era inevitável que ela tivesse de lidar com esse risco, mas fora avisada para extinguir os metais ao fim de cada dia. Engoliu o conteúdo do frasco enquanto pegava as adagas de obsidiana escondidas embaixo do travesseiro. A porta dos seus aposentos se abriram de uma vez e Tyndall entrou. A Teisana ficou paralisada ao meio passo quando viu Ven agachada na ponta da cama, a alguns metros de distância, com as adagas gêmeas brilhando e o corpo tenso. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Então está acordada? Agora estou. A Teisana sorriu. O que está fazendo nos meus aposentos? Ven questionou. Vim acordá-la. Pensei que poderíamos sair para fazer compras. Compras? Sim, querida, Tyndall falou. Aproximou-se da janela e abriu as cortinas de uma vez. Era muito mais cedo que o horário em que Vin costumava se levantar. Pelo que eu vi, você encontrará o pai de Sua Majestade amanhã. Suponho que queira um vestido adequado para a ocasião. Não uso mais vestidos. Qual é a sua? Tyndall virou-se, encarando Ven. Dorme com trajes de sair? Ven assentiu. Não tem nenhuma dama de companhia? Ven negou com a cabeça. Muito bem, então, Tyndall falou, virando-se para sair do quarto. Tome um banho e se troque. Sairemos quando você estiver pronta. Não recebo ordens de você. Tyndall parou à porta, virando-se. Em seguida, seu rosto se suavizou. Não o conheço, menina. Mas pode vir comigo se quiser. A escolha é sua. Porém, quer mesmo encontrar Strath Venture de calças e camisa? Vin hesitou. Ao menos, venha passear, Tyndall falou. Ajudará a distraí-la um pouco. Por fim, Ven concordou com um meneio de cabeça. Tyndall sorriu novamente e saiu. Ven olhou de relance para Oressur, que estava sentado ao lado da cama. Obrigada pelo alerta. Oressur ergueu os ombros. No passado, Ven não teria sido capaz de se imaginar vivendo num lugar como a Fortaleza Venture. A jovem Ven fora acostumada a refúgios, choupanas, sky e becos ocasionais. Agora vivia num edifício salpicado de vitrais, cercados por muralhas imensas e grandes arcadas. Claro, Ven pensou, enquanto descia a escadaria. Muitas coisas aconteceram que eu não esperava. Por que pensar nelas agora? Sua juventude nas gangues de ladrões vinha cruzando sua mente com frequência, e os comentários de Zane, por mais ridículos que fossem, comichavam em sua mente. Um lugar como aquela fortaleza era mesmo o melhor para Ven. Tinha muitas habilidades excelentes, mas poucas delas eram adequadas para belos saguões. Serviam mais para becos manchados de cinza. Ela suspirou. Oressur estava ao seu lado enquanto ela caminhava até a entrada sul, onde Tyndall disse que a esperaria. O corredor era amplo, grandioso e desembocava diretamente no pátio. Em geral, carruagens vinham até a entrada para buscar seus ocupantes. Assim, os nobres não ficavam expostos a intempéries. Quando se aproximou, seu estanho permitiu que ouvisse vozes. Uma era de Tyndall, a outra... Não trouxe muito, Ariane disse. Algumas centenas de boxes, mas eu preciso tanto de algo para vestir. Não conseguirei sobreviver com vestidos emprestados para sempre. Ven fez uma pausa, quando virou no último trecho do corredor. O presente do rei certamente será o suficiente para pagar por um vestido, querida, Tyndall disse, notando a chegada de Ven. Ah, aí está ela. Fantasma, parecendo mal-humorada, estava com as duas mulheres. Esperava com seu uniforme de guarda do palácio, embora vestisse o casaco desbotoado e as calças largas. Ven avançou lentamente. Não esperava companhia, ela disse.
A jovem Arian foi treinada como uma nobre da corte, Tindul falou. Conhece as modas atuais e será capaz de aconselhar em suas compras. E fantasma, Tindul virou-se, encarando o garoto. Carregador. Bem, isso explica seu humor, Vin pensou. Venha, Tindul falou, caminhando na direção do pátio. Arian seguiu rapidamente, caminhando com passos leves e graciosos. Vin olhou para Fantasma, que encolheu os ombros, e eles também seguiram. Você se meteu nisso? Vin sussurrou para Fantasma. Acordei cedo demais para roubar comida, Fantasma grunhiu. A senhora Imponência ali me notou, sorriu como um cão de caça e disse: Precisamos dos seus serviços nesta tarde, jovem. Vin meneou a cabeça. Fique alerta e queimando estanho. Lembre-se de que estamos em guerra. Obediente, Fantasma fez o que ela disse. Perto dele, como ela estava, Ven facilmente percebeu e identificou seus pulsos alomânticos de estanho, o que significava que não era o espião. Outro riscado da lista, Ven pensou. Ao menos essa saída não será um desperdício total. Uma carruagem esperava por eles ao lado dos portões da fortaleza. Fantasma embarcou ao lado do cocheiro, e as mulheres acomodaram-se na parte de trás. Vinha embarcou, e Oressor subiu e tomou o assento ao lado dela. Arian e Tindul sentaram-se diante dela, e Arian encarou Oressor com um franzir de testa, com o nariz torcido. O animal precisa sentar-se nos assentos conosco? Sim, Ven falou, quando a carruagem começou a se mover. Arian, obviamente, esperava mais explicações, mas Ven não deu nenhuma. Finalmente, Arian voltou-se para a janela. Tem certeza de que estaremos seguros, viajando com apenas um criado, Tindul? Tindul olhou para Ven. Ah, eu acho que ficaremos muito bem. Ah, é? Arian disse, olhando de volta para Ven. Você é alomântica. As coisas que dizem a verdade? Que coisas? Ven devolveu a pergunta em voz baixa. Bem, primeiro dizem que você matou o Sr. Soberano. E que você é do tipo... bem, Arian mordeu o lábio. Bem, apenas um pouco instável. Instável e perigosa, Arian completou. Mas bem, não pode ser verdade. Digo, você está indo fazer compras conosco, certo? Ela está tentando me provocar de propósito? Você sempre se veste assim? Arian questionou. Ven estava com as calças cinza de costume e camisa marrom. É fácil para lutar. Sim, mas... Bem, Ariane sorriu. Acho que por isso estamos aqui hoje, certo, Tindul? Sim, querida, Tindul falou. Ela examinou Ven durante a conversa inteira. Está gostando do que vê? Ven pensou. O que é que você quer? Você deve ser a nobre mais estranha que eu já conheci, Ariane declarou. Você foi criada longe da corte? Eu fui, mas minha mãe sempre se esmerou para me treinar bem. Claro, ela estava apenas tentando me transformar num bom partido para que meu pai pudesse me leiloar para fazer uma aliança. Ariane sorriu. Fazia algum tempo desde que Ven fora forçada a lidar com mulheres como ela. Lembrou-se das horas gastas na corte, sorrindo, fingindo ser Valette Renault. Não raro, quando ela pensava naqueles dias, lembrava-se de coisas ruins, o despeito que enfrentara dos membros da corte, seu desconforto no papel. Mas também houve coisas boas. Ellen era uma delas. Nunca o teria conhecido se não tivesse fingido ser uma nobre. E os bailes, com suas cores, música e vestidos, mantinham um certo charme encantador. As danças graciosas, as interações cuidadosas, os salões decorados à perfeição. Essas coisas acabaram agora, ela disse a si mesma. Não temos tempo para bailes e reuniões tolas. Não quando a dominação está à beira do colapso. Tindul ainda a observava. Bem? Ariane perguntou. O que? Ven retrucou. Você cresceu longe da corte? Não sou nobre, Ariane. Sou uma Ska. Ariane empalideceu, em seguida corou. Depois ergueu os dedos até os lábios. Ah, pobrezinha. Os ouvidos aguçados de Ven ouviram algo a seu lado. Uma breve risadinha de Oressor, leve o bastante para que apenas um alamântico pudesse tê-lo ouvido. Ela resistiu ao impulso de lançar um olhar raivoso para o Candra. Não foi tão ruim, ela disse. Mas, bem, não é de se espantar que não saiba se vestir, Ariane cutucou. Eu sei me vestir, Ven falou. Eu tenho até alguns vestidos. Não que eu os tenha usado nos últimos meses. Ariane assentiu, embora obviamente não acreditasse no comentário de Ven. Brisinha é Ska também, ela disse, em voz baixa. Ou meio Ska. Ele me disse. Ainda bem que não falou para o meu pai. Meu pai nunca foi muito bom com os Ska. Ven não respondeu. No fim, chegaram à rua Kenton, e as multidões impediam a passagem da carruagem. Ven desceu primeiro. Oressor saltou nos paralelepípedos ao lado dela.
A rua do mercado estava cheia, embora não tão apinhada como da última vez que ela a visitara. Vin olhou os preços em algumas lojas próximas enquanto as outras desciam da carruagem. 5 boxes por uma caixa de maçãs velhas, Vin pensou insatisfeita. Comida está até mesmo virando artigo de luxo. Ela, infelizmente, tinha provisões, mas quanto tempo durariam antes do cerco? Não por todo o inverno que se aproximava, certamente, não com a quantidade de grãos do domínio ainda não colhidos nas fazendas externas. Talvez o tempo seja nosso amigo agora, Finn pensou, mas vai se voltar contra a gente em algum ponto. Eles precisavam fazer com que os exércitos lutassem entre si. Do contrário, o povo da cidade poderia morrer de fome antes que os soldados sequer tentassem tomar as muralhas. Fantasma desceu da carruagem, juntando-se a elas, enquanto Tinto examinava a rua. Vendo observava a multidão se acotovelar. As pessoas, obviamente, estavam tentando realizar suas atividades diárias, apesar da ameaça lá fora. O que mais poderiam fazer? O cerco já durava semanas. A vida precisava continuar. Lá, Tendeu falou, apontando para a loja da modista. Arian disparou na frente. Tendeu a seguiu, caminhando com modesto decoro. Coisinha ansiosa, não é? A Teizana comentou. Ven deu de ombros. A nobre loira já havia chamado a atenção de Fantasma. Ele a seguia com pulsos alegres. Claro, não era difícil chamar a atenção dele. Precisava apenas ter seios e cheirar bem. E o segundo item às vezes era opcional. Tendeu sorriu. Provavelmente não teve a oportunidade de ir às compras desde que saiu semanas atrás com o exército do pai. Parece que você acha que ela passou por algum suplício horrível, Vin retrucou. Apenas porque não podia ir às compras. Obviamente, ela gosta disso, Tyndall disse. Com certeza você consegue entender o que é ser tirada daquilo que ama. Vin ergueu os ombros quando chegaram à loja. Tenho dificuldades em sentir compaixão por uma gorducha que é tragicamente separada dos seus vestidos. Tyndall franziu levemente a testa quando entraram na loja. Orissor acomodou-se para esperar no lado de fora. Não seja tão dura com a mocinha. É um produto de sua criação como você é da sua. Se julgar seu valor com base em frivolidades, então fará o mesmo que aqueles que a julgam com base em suas roupas simples. Gosto quando as pessoas me julgam pelas minhas vestes simples, Ven falou. Assim elas não esperam demais. Entendo, Tindu comentou. Então, você não sentiu nenhuma falta disso? Ela meneou com a cabeça para dentro da loja. Ven fez uma pausa. A sala era cheia de cores e tecidos, rendas e veludos, corpetes e camisas, tudo salpicado com perfume leve. Em pé, diante dos manequins em suas cores brilhantes, Ven, apenas por um momento, voltou aos bailes. Ao tempo em que era valet, quando tinha uma desculpa para ser valet. Dizem que você gostava da sociedade nobre, Tendeu falou com suavidade, avançando. Ariane já estava em pé, próxima à frente da loja, correndo os dedos por uma mostra de tecido, falando com a modista em uma voz firme. Quem lhe disse isso? Vin perguntou. Tindu virou-se. Ora, seus amigos, querida. É muito curioso. Dizem que você parou de usar vestidos poucos meses depois do colapso. Todos se perguntaram por quê. Dizem que parecia gostar de se vestir como mulher, mas acho que estavam errados. Não, Vin confessou em voz baixa. Estavam certos. Tindu ergueu uma sobrancelha e parou ao lado de um manequim no vestido verde brilhante, com barras rendadas e a parte de baixo esparramando-se, bem ampla, com várias anáguas. Vin aproximou-se, observando o lindo traje. Eu estava começando a gostar de me vestir assim. Esse foi o problema. Não vejo problema nisso, minha cara. Vin afastou-se do vestido. Essa não sou eu. Nunca foi. Era apenas uma representação. Quando se traja um vestido como esse, é muito fácil esquecer quem você realmente é. E esses vestidos não podem ser parte de quem você realmente é? Vin sacudiu a cabeça. Vestidos são parte de quem ela é. Ela acenou com a cabeça na direção de Ariane. Preciso ser outra coisa, algo mais rústico. Eu não deveria ter vindo aqui. Tindo pousou a mão no ombro de Ven. Por que você não se casou com ele, menina? Ven ergueu os olhos de uma vez. Que tipo de pergunta é essa? Uma honesta, Tyndall falou. Parecia muito menos ríspida do que fora outras vezes que Ven a encontrara. Claro, durante essas vezes estava falando da maior parte das vezes com Ellen. Esse assunto não é da sua conta. O rei me pediu para ajudar a melhorar sua imagem, Tyndall falou. Eu assumi que o compromisso de fazer mais que isso.
Eu assumi o compromisso de fazer mais que isso. Quero fazer dele um rei verdadeiro se puder. Há um grande potencial nele, creio eu. No entanto, ele não será capaz de percebê-lo até estar mais seguro sobre algumas coisas em sua vida. Você, em especial. Eu? Ven fechou os olhos, lembrando-se do pedido de casamento. Naquela noite, na sacada, as cinzas caindo de leve, ela se lembrou do terror que sentiu. Sabia, claro, para onde o relacionamento estava indo. Por que ficara tão assustada? Foi naquele dia que ela parou de usar vestidos. Ele não deveria ter me pedido em casamento. Ven falou baixinho, abrindo os olhos. Não pode se casar comigo. Ele te ama, menina, Tyndall disse. Por um lado, isso é um infortúnio. Seria tudo muito mais fácil se ele pudesse não amar. No entanto, do jeito que as coisas vão... Ven sacudiu a cabeça. Sou a mulher errada para ele. Ah, Tyndall falou. Entendo. Ele precisa de outra pessoa, Ven continuou. Alguém melhor. Uma mulher que possa ser rainha. Não apenas uma guarda-costas. Alguém... O estômago de Ven se retorceu. Alguém mais parecido com ela. Tyndall olhou para Ariane, que ria com o comentário feito pelo velho modista enquanto tirava as medidas. Ele se apaixonou por você, menina, Tyndall afirmou. Quando eu estava fingindo ser como ela, Tyndall sorriu. De alguma forma, duvido que você possa ser como Ariane. Não importa o quanto você tenha praticado. Talvez, Finn falou. De qualquer forma, era meu papel na corte que ele amava. Não sabia quem eu realmente era. E abandonou você agora que sabe? Bem, não. Mas todas as pessoas são mais complexas do que parecem à primeira vista, Tyndall comentou. Ariane, por exemplo, é ansiosa e jovem, talvez um pouco falastrona, mas sabe mais sobre a corte do que muitos esperariam e parece saber como reconhecer o que há de bom em uma pessoa. É um talento que falta a muitos. Seu rei é um erudito humilde, um pensador, mas tem a vontade de um guerreiro. É um homem que tem a coragem para lutar, e eu acho, talvez, que você ainda não viu o melhor dele. O abrandador Brisa é um homem cínico, zombeteiro, até olhar para a jovem Ariane. Então ele fica suave e paira a dúvida do quanto de sua indiferença grosseira é fingimento. Tyndall fez uma pausa e olhou para Ven. E você? Você é muito mais do que está disposta a aceitar, menina. Porque olha apenas um lado seu, quando seu Ellen vê tanto mais. Para isso que viemos aqui? Ven perguntou. Está tentando me transformar numa rainha para ela? Não, menina, Tyndall retorquiu. Desejo ajudá-las a se transformar em quem você realmente é. Agora, deixe o homem tirar suas medidas para que possa experimentar alguns vestidos. Quem eu sou? Ven pensou, franzindo a testa. Contudo, deixou que a alta terrisana a empurrasse para a frente, e o velho modista pegou sua fita e começou a medi-la. Poucos momentos e um provador depois, Ven voltou para o recinto vestindo uma recordação, azul sedoso com renda branca. O vestido era justo na cintura e no busto, mas tinha uma parte de baixo grande, fluida. As várias saias suspendiam-no, descendo num formato triangular, seus pés totalmente cobertos, a barra da saia chiando no assoalho. Era terrivelmente inviável, farfalhava quando ela se mexia, e ela precisava ter cuidado onde pisava para não prendê-lo ou passar por uma superfície suja. Contudo, era bonito, e fazia com que ela se sentisse bonita. Quando esperou que uma banda começasse a tocar, Quase esperou que uma banda começasse a tocar. Caesar surgisse em pé ao lado dela como um sentinela protetor, e ela não aparecesse ao longe, passeando pelo salão e observando os casais dançando enquanto folheavam um livro. Ven avançou, deixando o modista observar onde o vestido agarrava e onde se amontoava, e Ariane deixou escapar um uau quando a viu. O velho modista curvou-se sobre sua bengala, ditando observações a um jovem insistente. Vire-se um pouco mais, milady, ele pediu. Deixe-me ver como se ajusta quando vai além da caminhada em linha reta. Vin girou levemente, virando-se sobre um pé, tentando lembrar os passos de dança que Caesar lhe ensinara. Nunca consegui dançar com Ellen, ela percebeu, dando um passo para o lado, como se acompanhasse a música que conseguia lembrar apenas vagamente. Ele sempre achou uma desculpa para escapar. Ela girou, sentindo um vestido. Teria pensado que a naturalidade havia desaparecido. Agora que estava num vestido novamente, contudo, ficou surpresa em ver como era fácil voltar a esses hábitos, pisando
levemente, virando-se para que a barra do vestido abrisse apenas um pouco. Ele fez uma pausa. O modista não estava mais ditando. Observou em silêncio, sorrindo. O quê? Ven perguntou, corando. Desculpe, milady, ele disse, virando-se para dar um tapinha no caderno do assistente, mandando o rapaz embora, com um apontar de dedo. Mas não me lembro de ter visto alguém mover-se com tanta graça. Como um sopro. O senhor está me bajulando, Ven falou. Não, menina. Tyndall falou, ficando de lado. Ele está certo. Move-se com uma graça que a maioria das mulheres pode apenas invejar. O modista sorriu novamente, virando-se quando o assistente se aproximou com um grupo de amostras de tecido coloridos. O velho começou a examiná-los com a mão encarquilhada, e Ven foi até Tyndall, segurando as mãos nas laterais, tentando não deixar o vestido traidor tomar controle dela novamente. Por que você está sendo amável comigo? Ven perguntou, em voz baixa. Por que eu não deveria? Tyndall devolveu a pergunta. Porque você é maldosa com Ellen? Ven soltou. Não negue. Escutei suas lições. Passa o tempo todo o insultando e desmerecendo. Mas agora está fingindo ser gentil. Tyndall sorriu. Não estou fingindo, menina. Então por que é tão má com Ellen? O camarada cresceu como um filho mimado de um grande lord. Tyndall respondeu. Agora que é rei, precisa de um pouco da verdade implacável, creio eu. Ela fez uma pausa, baixando os olhos para Ven. Sinto que você já teve o suficiente disso na vida. O modista aproximou-se, com seus retalhos espalhando-os sobre uma mesa baixa. Agora, milady, ele falou, batendo com o dedo curvado num dos grupos. Acredito que sua cor de cabelo ficaria particularmente bem com tecidos escuros. Um belo castanho avermelhado, talvez? Que tal preto? Ven perguntou. Pelos céus, não, Tyndall disse. Sem mais preto ou cinza para você, menina? Que tal este aqui então? Ven perguntou, puxando um retalho azul real. Era quase do tom que ela vestira na primeira noite em que encontrara Ellen, muito tempo atrás. Ah, sim, o modista falou. Ficaria maravilhoso contra essa pele clara e os cabelos escuros. Sim. Agora temos que escolher um estilo. A Teisana comentou que precisa disso amanhã à noite. Ven assentiu. Ah, então, teremos de modificar um dos vestidos prontos, mas acredito que tenho um dessa cor. Teremos de mexer bastante nele, mas podemos virar a noite trabalhando para uma beldade como a senhora, não podemos, garoto? Agora, quanto ao estilo, está bom, eu acho. Ven falou, baixando os olhos. O vestido era no corte padrão daqueles que ela usara nos bailes do passado. Bem, não estamos buscando bom agora, estamos? O modista comentou com um sorriso. E se retirássemos algumas das anáguas, Tyndall falou, puxando as laterais do vestido de Ven, e talvez erguêssemos a barra um pouco para que ela possa se mover mais livremente. Ven fez uma pausa. Poderíamos fazer isso? Claro, o modista confirmou. O rapaz diz que saias mais finas são mais populares no sul, embora tendam a ficar um pouco atrás de Luthadel com relação à moda. Ele fez uma pausa. Apesar de eu não saber se Luthadel ainda tem uma moda. Deixe os punhos das mangas bem largos, Tyndall falou. O costume e costure alguns bolsos nas mangas para certos itens pessoais. O velho concordou, enquanto o assistente silencioso anotava a sugestão. O peito e a cintura podem ser justos, Tyndall continuou, mas não a ponto de limitar. Lady Ven precisa ser capaz de se movimentar livremente. O velho hesitou. Lady Ven? Ele perguntou. Olhou um pouco mais de perto para Ven, estreitando os olhos. Em seguida, virou-se para o assistente. O garoto anuiu, em silêncio. Entendo, o homem disse, empalidecendo, a mão tremendo um pouco mais. Pousou-a no alto da bengala, como se quisesse ficar mais estável. Me desculpe se eu a ofendi, milady. Eu não sabia. Ven enrubesceu de novo. Outro motivo, porque eu não deveria fazer compras. Que é isso? Ela disse, tranquilizando o homem. Tudo bem, não me ofendeu. Ele relaxou um pouco, e Ven percebeu que o fantasma estava entrando no estabelecimento. Parece que fomos descobertos, o fantasma disse, meneando a cabeça na direção das vitrines. Ven olhou, além dos manequins e fardos de tecido, para ver uma multidão reunida lá fora. Tyndall observou Ven com curiosidade. O fantasma sacudiu a cabeça. Por que você ficou tão popular? Eu matei o deus deles, Ven falou, baixinho, abaixando-se atrás de um manequim, escondendo-se de dúzias de olhos espreitadores. Eu ajudei também, o fantasma afirmou. Eu até recebi um apelido do próprio Kelzer, mas ninguém liga para o pobre fantasma. Para o pobre fantasminha.
Vin buscou as janelas do recinto. Deve haver uma porta dos fundos. Claro, talvez haja pessoas no beco. O que está fazendo? Tindu perguntou. Tenho que ir, Vin falou. Me livrar deles. Por que não vai lá fora e fala com eles? Tindu quis saber. Obviamente, estão muito interessados em vê-la. Ariane surgiu de um provador, trajando um vestido amarelo e azul, e fez um giro dramático. Obviamente, ficou irritada quando não teve nem mesmo a atenção de fantasma. Não vou lá fora, Ven retrucou. Por que eu iria querer algo assim? Precisam de esperança, Tindu respondeu. Esperança que você pode lhes dar. Uma falsa esperança, Ven falou. Eu apenas os encorajaria a pensar em mim como algum objeto de adoração. Não é verdade, Ariane disse. De repente, avançando, olhando pelas vitrines sem o mínimo de embaraço. Esconder-se pelos cantos, vestir roupas estranhas e ser misteriosa. Foi isso que lhe deu essa reputação assombrosa. Se as pessoas soubessem como você é comum, não ficariam tão loucas para olhá-la. Ela fez uma pausa. Em seguida, olhou para trás. Eu, não quis dizer o que acho que pareceu. Ven corou. Não sou Kelsier, Tyndall. Não quero que as pessoas me adorem, quero apenas ser deixada em paz. Algumas pessoas não têm essa opção, menina, Tyndall falou. Você derrubou o Senhor Soberano. Foi treinada pelo sobrevivente e é a consorte do rei. Não sou consorte dele, Ven falou, corando. Sou apenas... Lorde, nem eu entendo. Tyndall ergueu uma sobrancelha. Tudo bem, Ven falou, suspirando e caminhando na direção da porta. Vou com você, Ariane disse, agarrando o braço de Ven, como se fossem amigas de infância. Ven resistiu, mas não conseguiu imaginar uma maneira de desgrudá-la sem fazer uma cena. Elas saíram da loja. A multidão já era grande e as margens estavam aumentando quanto mais e mais pessoas chegavam para investigar. A maioria era de Ska, com túnicas de trabalho marrons manchadas de cinza ou simples vestidos cinzentos. Aqueles, na distância, afastaram-se quando Ven saiu, abrindo um grande espaço vazio, e um murmúrio de entusiasmo reverente soou pela multidão. Uau! Ariane disse, baixinho. Tem muitos deles mesmo. Ven assentiu. Oressor estava sentado no mesmo lugar, próximo à porta, observando com uma expressão canina curiosa. Ariane correu para as pessoas, acenando com hesitação repentina. Você consegue lutar com eles ou algo assim, se isso aqui virar uma bagunça, não é? Não será necessário, Ven respondeu, deslizando para se livrar do braço de Ariane e abrandando um pouco a multidão para acalmá-la. Depois disso, avançou um passo, tentando reprimir a sensação de nervosismo incômodo. Ela se acostumara a não mais sentir que precisava se esconder quando saía em público, mas ficar diante de tantas pessoas assim, bem, ela quase se virou e esgueirou-se para dentro da boutique do modista. Contudo, uma voz a impediu. O porta-voz era um homem de meia idade com uma barba manchada de cinzas e uma boina preta e suja, que segurava nas mãos com nervosismo. Era um homem forte, provavelmente um trabalhador do engenho. Lady Herdeira, o que será de nós? O terror, a incerteza na voz daquele homem zarrão era algo tão lastimoso que Ven hesitou. Ele a observou com olhos ansiosos, como a maioria deles. São tantos, Ven pensou. Pensei que a igreja do sobrevivente fosse menor. Ela olhou para o homem que estava ali, torcendo sua boina. Ela abriu a boca, mas então não conseguiu. Não conseguia dizer-lhe que não sabia o que aconteceria. Não conseguiu explicar àqueles olhos que ela não era a salvadora de que precisavam. Tudo vai ficar bem, Ven ouviu a si mesma dizer, aumentando o abrandamento, tentando retirar deles um pouco do medo. Mas e os exércitos, Lady Herdeira? Uma mulher exclamou. Estão tentando nos intimidar, Ven assegurou, mas o rei não vai permitir. Nossas muralhas são fortes e nossos soldados também. Podemos sobreviver ao cerco. A multidão estava em silêncio. Um daqueles exércitos é liderado pelo pai de Ellen, Straff Venture, Ven falou. Ellen e eu vamos nos reunir com Straff amanhã. Vamos persuadi-lo a ser nosso aliado. O rei vai capitular, uma voz disse. Eu ouvi isso. Vai trocar a cidade por sua vida. Não, Ven interrompeu. Ele nunca faria isso. Ele não vai lutar por nós, uma voz gritou. Não é um soldado, é um político. Outras vozes ergueram-se concordando. A reverência desapareceu quando as pessoas começaram a berrar suas preocupações, enquanto outros começaram a exigir ajuda.
Os dissidentes continuaram a atacar Ellen, gritando que não havia maneira de protegê-los. Vin ergueu as mãos aos ouvidos, tentando repelir a multidão. O caos. Parem! Ela gritou, empurrando com ferro e latão. Várias pessoas cambalearam para longe dela, e ela conseguiu ver uma onda na multidão quando botões, moedas e fivelas de repente foram empurrados para trás. As pessoas de repente silenciaram. Não vou tolerar palavras maldosas sobre o nosso rei, Vin falou, queimando o latão e aumentando o abrandamento. É um bom homem e um bom líder. Sacrificou muito por vocês. Sua liberdade existe pelas longas horas que ele passou redigindo leis. E sua subsistência existe pelo seu trabalho, que garante as rotas comerciais e os acordos com mercadores. Muitos membros da multidão baixaram a cabeça. O homem barbado na frente dela continuava a torcer sua boina, mas olhava para Ven. Eles só estão bem assustados, Lady Herdeira. Muito assustados. Vamos protegê-los, Ven falou. O que estou dizendo? Ellen e eu encontraremos um caminho. Paramos o senhor soberano. Podemos parar esses exércitos. Ela hesitou, sentindo-se tola. Ainda assim, a multidão reagiu. Alguns ainda estavam obviamente insatisfeitos, mas muitos pareciam tranquilizados. O grupo começou a se desfazer, embora alguns de seus membros tenham avançado, guiando ou carregando criancinhas. Ven hesitou, nervosa. Kelsier sempre se encontrava com filhos de Sky e os carregava, como se lhes desse sua bênção. Ela deu ao grupo um adeus rápido e voltou para dentro da loja, puxando Ariane atrás de si. Tindu esperava lá dentro, meneando a cabeça com satisfação. Eu menti, Ven falou, fechando a porta. Não, não mentiu, Tindu falou. Foi otimista. A verdade ou a ficção naquilo que disse ainda deve ser comprovada. Não vai acontecer, Ven falou. Ela não conseguirá derrotar os 3 exércitos, nem mesmo com a minha ajuda. Tindu ergueu uma sobrancelha. Então, vocês devem partir. Fujam, deixem o povo lidar sozinho com os exércitos. Não foi isso que eu quis dizer. Bem, tome uma decisão, Tindu exigiu. Ou desista da cidade ou acredita nela. Honestamente, vocês dois. Ela sacudiu a cabeça. Pensei que você não seria dura comigo, Ven observou. Tenho problemas com isso às vezes, Tindu confirmou. Venha, Ariane. Vamos terminar seus ajustes. Elas foram fazer os ajustes. No entanto, naquele momento, como se para contrariar as garantias de segurança de Ven, vários tambores de alerta começaram a soar no alto da muralha. Ven ficou paralisada, olhando a vitrine de Soulsaia para a multidão ansiosa. Um dos exércitos estava atacando. Xingando o atraso, ela correu para os fundos da loja para tirar o vestido volumoso. Ellen subiu às pressas as escadas até a muralha da cidade, quase tropeçando em seu bastão de duelo com a pressa. Cambaleou para fora da escadaria, movendo-se para o topo da muralha, ajeitando o bastão ao lado com um impropério. O alto da muralha estava um caos, homens tropeçando, gritando uns para os outros. Alguns haviam esquecido a armadura, outros os arcos. Foram tantos que tentaram subir atrás de Ellen que estalaram na escadaria, e ele observou com desespero os homens apinhados ao redor das aberturas lá embaixo, criando uma confusão ainda maior de corpos no pátio. Ellen girou, observando um grande grupo de homens de Strath, milhares deles, correndo na direção da muralha. Ellen estava ao lado do portão de estanho, a norte da cidade, mais próximo do exército de Strath. Conseguia ver um grupo separado de soldados apressados na direção do portão de Peltry, um pouco a leste. Arqueiros! Ellen gritou. Homens! Onde estão seus arcos? No entanto, sua voz perdeu-se em meio aos gritos. Capitães corriam para lá e para cá tentando organizá-los, mas parecia que muitos lacaios tinham vindo à muralha, deixando um monte de arqueiros presos lá embaixo no pátio. Por quê? Ellen pensou em desespero, virando-se para o exército que avançava. Por quê? Ele está atacando? Tínhamos uma reunião. Talvez ele tivesse sabido do plano de Ellen de jogar nós nos dois lados do conflito? Talvez houvesse mesmo um espião no grupo principal. De qualquer forma, Ellen pôde apenas desesperançado assistir o exército se aproximar de suas muralhas. Um capitão conseguiu lançar uma patética saraivada de flechas, mas não adiantou muito. Quando o exército se aproximou, flechas começaram a zunir em direção à muralha, misturada com moedas voadoras. Strath tinha lomânticos no grupo. Ellen esbravejou, agachando-se num merlão, enquanto as moedas tilintavam nas pedras. Alguns soldados caíram, soldados de Ellen, mortos porque ele fora orgulhoso demais para entregar a cidade. Ele espiou cuidadosamente
cuidadosamente sobre a muralha, um grupo de homens carregando um ariete aproximavam-se, seus corpos cuidadosamente protegidos por soldados com escudos. O cuidado significava que os carregadores eram brutamontes, suspeita confirmada pelo som que o ariete fez quando acertou o portão. Não era o golpe de homens comuns. Em seguida, vieram os ganchos, atirados na direção da muralha por lança-moedas lá embaixo, caindo de forma muito mais precisa do que se fossem simplesmente jogados. Soldados correram para retirá-los, mas moedas voaram acertando os homens antes mesmo que eles tentassem agir. O portão continuava a estrondar embaixo dele e duvidava que ele resistiria muito mais. E assim caímos, Alan pensou, com apenas uma atração de resistência. Não havia nada que ele pudesse fazer. Sentiu-se impotente, forçado a manter-se abaixado para que seu uniforme branco não fizesse dele um alvo. Toda sua política, todos os preparativos, todos os planos, todos os sonhos e planos, acabados. E então, Vena estava lá. Aterrissou no topo da muralha, ofegante, no meio de um grupo de homens feridos. Moedas e flechas aproximavam-se, e ela as desviava de volta no ar. Homens reorganizavam-se ao redor, movendo-se para retirar os ganchos e puxando os feridos para um local seguro. As facas dela cortavam cordas, jogando-os de volta para baixo. Ela encontrou os olhos de Ellen. Parecia determinada. Em seguida, fez um movimento, como se fosse saltar sobre a lateral da muralha e enfrentar os brutamontes com o ariete. Ellen ergueu a mão, mas alguém mais gritou. Vin, espere! Trevo berrou, lançando-se para fora da escadaria. Ela parou. Ela nunca ouvira um comando tão vigoroso do general resmungão. As flechas pararam de voar. O rebombar acalmou-se. Alan ficou parado, titubeante, observando com um franzir de testa enquanto o exército batia em retirada pelos campos, cheios de cinza, até o acampamento. Deixaram alguns cadáveres para trás. Os homens de Alan realmente conseguiram atingir alguns com suas flechas. Seu exército sofrera baixas ainda mais graves. Cerca de 2 dúzias de homens pareciam ter sido feridos. O que? Alan questionou, virando-se para Trevo. Não estavam erguendo escadas de madeira, Trevo falou, observando o exército em retirada. Não foi um ataque de verdade. O que foi então? Vin questionou, franzindo o senho. Um teste, Trevo falou. É comum nas guerras. Um combate rápido para ver como o inimigo reage, para sentir sua tática e seus preparativos. Alan virou-se, observando os soldados desorganizados correndo para buscar médicos e cuidar dos feridos. Um teste, ele disse, olhando para Trevo. Na minha opinião, não nos saímos muito bem. Trevo deu de ombros. Muito pior do que deveríamos. Talvez isso assuste os garotos e faça-os prestar mais atenção durante os treinos. Ele fez uma pausa. E Alan conseguia ver algo que ele não estava expressando. Preocupação. Alan voltou-se para a muralha, olhando o exército se afastar. De repente, aquilo fez sentido. Era exatamente o tipo de jogada que seu pai gostava de fazer. A reunião com Strath aconteceria conforme planejada. No entanto, antes que acontecesse, Strath queria que Alan soubesse de uma coisa. Posso tomar esta cidade a qualquer momento. O ataque parecia dizer. Ela é minha, não importa o que você faça. Lembre-se disso. Ele foi forçado a entrar numa guerra por um mal-entendido, e sempre afirmou que não era um guerreiro, mas chegou a lutar tão bem quanto qualquer homem.